Me responda uma coisa: você nunca dançou com demônios sobre a luz do luar? Eu tenho certeza que muitos de vocês já devem ter ouvido essa frase, principalmente quem acompanhou filmes de super-herói nos anos 90. Essa frase é praticamente uma assinatura mortal que carrega um tom poético e também bastante sádico, dita pelo vilão Coringa, momentos antes de finalizar suas vítimas. Mas não estou falando de qualquer Coringa, mas sim daquele que é interpretado pelo vilão Jack Nixon, no filme Batman de 1989, ou Batman do Tim Burton, como é socialmente conhecido pela grande maioria. Olha, galera, eu não sei vocês, mas o Batman sempre foi um dos meus super-heróis favoritos e por conta disso, eu sempre procurei acompanhar tudo ou quase tudo que saía sobre o personagem. E o curioso sobre esse filme é que ele sai em uma época em que as pessoas acreditavam que o tempo dos super-heróis nos cinemas estava com os dias contados. Por conta disso, o Batman do Tim Burton não apenas trouxe um bom filme de super-herói para sua época, como também reacendeu a esperança do público nesse tipo de produção. Mas a pergunta que fica é, será que ao longo dos anos o Batman de 1989 conseguiu manter os padrões de qualidades aceitáveis para os dias de hoje? Se você é um novato aqui no canal e não conhece esse quadro, a minha proposta é pegar um filme um pouco ou muito antigo e analisar se ele ainda pode ser aproveitado atualmente. Eu acredito que é um consenso geral que todas as obras vão ter ali alguns sinais de envelhecimento, mas a ideia é ver se isso vai ou não comprometer a sua experiência assistindo esse filme. Então sejam bem-vindos ao Spider Bunker, o seu refúgio nerd onde filmes, séries e histórias em quadrinhos se encontram. Vamos analisar se Batman de 1989 ou Batman do Tim Burton ainda pode ser aproveitado nos dias de hoje, se ele envelheceu bem. Ao longo desse vídeo, vou me referir a esse filme como o Batman do Tim Burton, que é como normalmente ele é conhecido pelos fãs. Na história, Batman ainda não é uma figura conhecida em Gotham, e tudo o que se sabe ao seu respeito é que uma criatura em forma de morcego está atacando o terror nos bandidos. Tudo isso é espalhado como um rumor, muitas vezes por parte dos próprios criminosos. Por sinal, o próprio Batman intimida os sujeitos para que eles falem a respeito dele, já que faz parte do plano dele que toda a máfia de Gotham tema ele. Não demora muito para que esses rumores comecem a ser debatidos pela polícia, e até mesmo pela própria mídia, que busca a todo custo descobrir quem é o sujeito misterioso que está supostamente combatendo o crime. A essa altura do campeonato, sequer tínhamos certeza de que Batman era de fato um ser humano. E é aí que entra uma figura central para a história, a jornalista e fotógrafa Vic Vale, que ao lado do repórter Alexander Knox, tenta descobrir a todo custo tudo sobre o tal morcego justiceiro, que também, diga-se de passagem, será o par romântico de Bruce Wayne nesse filme. No lado dos vilões, somos apresentados a Cal Grissom, um chefe de máfia que comanda todo o submundo de Gotham, tendo inclusive diversos policiais da cidade em sua folha de pagamento. Após ser informado que o recém-eleito promotor público, Harvey Dent, possui provas que conecta Grissom à fábrica Exos Chemical, e também que sua amante está traindo ele com seu braço direito, Jack Napier, Grissom decide matar dois coelhos com uma tacada só. Grissom envia Napier para uma abordagem armada na fábrica Exos Chemicals e o denuncia de maneira anônima para a polícia. O que ninguém contava era que Batman entraria em cena. Após uma sequência de luta, Napier acaba caindo em um tanque de produtos químicos, que altera totalmente a sua aparência e coloca em sua face um sorriso extremamente sádico. Sim, e aqui somos apresentados a origem do Coringa. Isso é algo bem curioso, porque nas histórias em quadrinhos, a origem do Coringa ela sempre foi cercada de diversos mistérios. Existe até uma história que revela que, na verdade, o Coringa ele não é um único indivíduo, mas sim três pessoas diferentes. Foi algo que eu lembro que chocou muito a galera, eu inclusive, quando fiquei sabendo. Além disso, com o tempo, tem histórias que mostram o Coringa não como uma pessoa, mas sim como uma doença, como uma possessão que pode tomar conta de qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa pode ser o Coringa, inclusive o próprio Batman. Mas não vamos nos prender nesses conceitos, afinal de contas, a origem do Coringa nesse filme se inspira bastante na famosa história em quadrinho A Piada Mortal, que é bastante conhecida entre os fãs do Batman, e também é considerada como uma das melhores revistas do personagem.
Claro que nem tudo aqui é exatamente igual, mas a maneira como acontece é bastante semelhante. Após sobreviver ao incidente, Jack, que agora é o Coringa, se vinga de Grissom e dá início a um plano macabro. Ele começa a envenenar produtos cosméticos com uma substância chamada de Smilex, que além de matar as vítimas, as deixam com um sorriso macabro no rosto. Agora cabe ao Batman usar do seu lado detetive para tentar resolver essa situação. Eu sei que provavelmente eu me alonguei demais nessa parte, mas eu queria deixar muito claro a narrativa do filme até esse ponto. Digo isso porque toda essa construção me agrada bastante e conseguiu prender a minha atenção do início ao fim. Não é nada muito mirabolante, mas mesmo com uma simplicidade aparente, o roteiro desse filme é perfeitamente funcional para uma história do Batman, e ainda toma uma liberdade poética para conectar o Coringa ao assassinato dos pais do Bruce. Olha, por mais diferente que seja das histórias em quadrinhos, a maneira como isso é construído dentro do filme é perfeitamente aceitável. Quando o Coringa pergunta ao Bruce se ele dançou com o demônio sobre a luz do luar, ele imediatamente se lembra da noite em que seus pais foram assassinados, pois naquele momento, Jack havia dito a mesma coisa para Thomas Wayne, o pai de Bruce. Por mais macabro que possa parecer, sempre soubemos que existe uma espécie de conexão entre o Batman e o Coringa, e esse filme descreve isso muito bem. Afinal de contas, como o próprio Batman disse, o Coringa criou o Batman quando ele assassinou os pais do Bruce Wayne, assim como o Batman criou o Coringa após acidentalmente fazê-lo cair no tanque de produtos químicos. E eu sei que muitos aqui vão comparar com as obras mais recentes do Batman, como por exemplo a trilogia do Nolan, que particularmente é a minha favorita, ou então o filme mais recente, dirigido ali pelo Matt Reeves. E eu creio que tais comparações tirariam o foco principal do assunto. O que é importante ressaltar aqui é que mesmo com sua simplicidade, o roteiro geral deste filme ainda se mostra competente para os dias atuais, e não demonstra ter ficado desgastado com o passar do tempo, exceto por alguns pequenos detalhes que iremos abordar mais para frente neste vídeo. Antes disso, tenho outros acertos que quero comentar com vocês. E assim como aconteceu no filme do Superman de 1978, o Batman do Tim Burton acerta e muito no que diz respeito à caracterização de personagem. Como eu mencionei anteriormente, essa adaptação do Batman serviu para mostrar que o gênero de super-heróis ainda tinha espaço nas telonas, e que também podia apresentar tramas mais sérias, sem que necessariamente fossem taxadas como caricatas. Mas muito além disso, esse filme conseguiu resgatar as origens sombrias do personagem, que naquela época estava bastante conhecido pela clássica versão do Adam West de 1966, que mostrava um Batman mais brincalhão, piadista e envolto de situações cômicas. Já essa adaptação do Tim Burton trouxe de volta aquele personagem traumatizado pelo seu passado, que tinha as sombras como sua aliada e usava o medo como uma arma contra seus inimigos. Isso fica muito evidente com o traje totalmente negro e a face de poucos amigos. Muito disso foi transmitido com bastante eficiência pelo ator Michael Keaton, que entendeu como funcionava a dinâmica do personagem. Além disso, ele soube muito bem administrar as diferenças de personalidade entre Bruce Wayne e Batman. E assim, galera, particularmente o Michael Keaton não é o meu Batman favorito. Para mim, esse posto será sempre do Christian Bale, que encarnou perfeitamente o Homem-Morcego lá na trilogia do Nolan. Mas seria muito injusto da minha parte dizer que o Michael Keaton não fez um ótimo trabalho interpretando o Batman. Não à toa, ele é lembrado com muito carinho pelos fãs, e o seu retorno lá no filme recente do Flash é uma das poucas coisas que fazem aquele filme valer a pena. Me desculpe quem gostou daquele filme. Outro que também tá de parabéns é o ator Jack Nicholson, que deu um show interpretando o Coringa. Aliás, já repararam que quando o Coringa aparece em um filme do Batman, ele sempre rouba a cena, independentemente do ator? Não acho que seja justo comparar esse Coringa do Tim Burton com o que foi visto anos depois no Cavaleiro das Trevas do Nolan, pois não é uma questão de envelhecer bem, mas sim de leituras diferentes do mesmo personagem. Digo isso porque esse Coringa, ele é muito mais pastelão. No entanto, é um tom pastelão que combina perfeitamente com o vilão. A partir do momento que Jack Napier se transforma no Coringa, nenhuma cena, fala ou ação do personagem passam desapercebidas, tão boas que são. Quem assistiu ao meu vídeo sobre o Superman de 1978 viu que eu reclamei bastante do tom pastelão que deram para o Lex Luthor naquele filme.
Então por que eu não estou direcionando essas mesmas reclamações para o Coringa do Batman do Tim Burton? E a resposta é muito simples. Com o Coringa, esse tom casa perfeitamente. Agora com o Lex Luthor, não. Esse humor exagerado contrasta com as ações do personagem, o que o torna completamente imprevisível. E não é para menos, esse é um dos maiores inimigos do Batman. Outro ponto que está de parabéns nessa adaptação é todo o seu aspecto visual, que traz toda aquela vibe única do Tim Burton. A caracterização da cidade de Gotham City, que conta com esse visual gótico, é disparada a melhor de todos os filmes do Batman. Nesse sentido, nem mesmo Nolan ou Reeves conseguiu superar o Tim Burton. Ela realmente passa a impressão da Gotham City vista nas histórias em quadrinhos ou nas animações do Batman. O visual do Batmóvel e também do Bate-Avião também são meus favoritos, principalmente por trazer aquele ar mais clássico, diferente do que foi visto no filme do Nolan, já que lá o Batmóvel era algo como um tanque de guerra. Aqui ele traz essa vibe de carro antigo, que eu acredito que casa perfeitamente com a proposta desse filme. Mas e você? Concorda com tudo que foi dito até aqui? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você pensa a respeito do Batman do Tim Burton. Aproveita também e deixe seu like, pois esse tipo de conteúdo dá muito trabalho para ser produzido e isso ajuda demais com o alcance no YouTube. Eu também tenho constatado que muitas pessoas que estão assistindo aos vídeos do Spider Bunker não são inscritas no canal. Então, por favor, galera, deixem a sua inscrição e também ativem as notificações para vocês ficarem por dentro sempre que saírem novidades aqui no canal. Isso vai ajudar demais na produção aqui dos conteúdos e vai me incentivar a trazer novos vídeos para vocês. Inclusive vídeos de filmes ruins, viu? Eu sei que vocês querem me ver sofrendo aqui também. Ok, essa é a parte que normalmente eu faço algumas críticas ao filme, eu aponto o que eu não gostei e principalmente mostro aquilo que eu considero que não envelheceu bem. Mas olha, sendo bem sincero, eu não tenho muita coisa a reclamar desse filme do Batman não, viu? Falar de efeitos especiais é sempre um tópico complicado de se abordar, ainda mais por se tratar de uma obra antiga. Mas neste caso, o filme segue uma estrutura visual simples, sem muitos efeitos visuais que saltam aos olhos ou demonstram sinais de envelhecimento, até porque não é como se o Batman voasse ou disparasse raios dos olhos como o Superman. A única coisa que me chamou um pouco a atenção, não ao ponto de estragar a minha experiência, mas por achar estranho mesmo, é que o filme dá a entender que Bruce Wayne é uma figura pouco conhecida em Gotham. Isso porque na maioria das histórias do Batman que eu acompanhei, Bruce Wayne sempre foi muito popular, não somente ele, como seus pais Thomas Wayne e Martha Wayne. Tem até um caso em particular onde a fotógrafa Vic Vale, que tem um caso ali com o Bruce ao longo da história, desconfia dele e passa a segui-lo por Gotham. De longe ela avista Bruce entrando em um beco e deixando uma rosa no local. Quem conhece o mínimo sobre o personagem não vê segredo nenhum neste simbolismo. Ali foi o local onde os pais do Bruce foram assassinados. Porém, Vale pede para que o repórter parceiro dela investigue a história de Bruce, e assim o repórter o faz. Eu sei que nem todo mundo é obrigado a conhecer a história de todos, e novamente, não estou falando que isso foi um erro, mas realmente foi estranho para mim, que basicamente em todas as histórias que eu vi do personagem, o caso Thomas e Martha é algo amplamente conhecido em Gotham, e que foi muito veiculado na mídia. Tem também o promotor Harvey Dent, que para quem não sabe é o personagem que vem a se tornar o vilão Duas Caras. Mas pelo menos nessas adaptações do Tim Burton, tanto nessa como na sequência, eu não me recordo se ele chega a se transformar no vilão. Além disso, Bruce Wayne e Harvey Dent sempre foram citados como amigos, mas aqui nada é mencionado a respeito desta amizade. Enfim, aqui entramos novamente na questão da licença poética. Não é um defeito, mas para quem está mais imerso no universo do Batman, acaba que fica naquela expectativa. Só que também precisamos entender que não há tempo de tela para tudo isso. Diante de tudo que foi dito, podemos concluir que Batman do Tim Burton é uma obra atemporal, sendo obrigatório para qualquer fã do personagem. O filme possui um enredo bem trabalhado, que cumpre com a sua proposta. Ele também acerta muito na caracterização dos personagens, tanto Batman como Coringa, e principalmente, tem a melhor versão de Gotham de qualquer adaptação do herói. Esse definitivamente é um filme que não tem época certa para se assistir. E existe uma sequência desse filme que também é dirigida pelo Tim Burton.
e que eu planejo abordar aqui no canal em algum momento. Sobre essa sequência, o que eu sei é que ela mantém aí o padrão de qualidade desse primeiro filme. Agora o mesmo não pode ser dito do que veio depois. Por hora, eu quero agradecer a todos que ficaram até esse momento do vídeo e reforço aqui a importância de vocês deixarem o seu like, o seu comentário e principalmente se inscrevam no canal. Vamos ajudar a gente a crescer, tá bom? E eu aguardo muito vocês em uma próxima oportunidade.